E a gente já não carece mais de apresentação, então vamos direto ao ponto. Pastor, como é que a gente poderia, de uma maneira bem didática, resumir aquilo que o senhor já mencionou na pregação de forma espetacular, mas como é que a gente definiria hoje, se alguém perguntasse para nós, o que é santificação mesmo? De uma maneira muito mais rápida, mais simples, para a gente começar a bater papo com isso. Por quê? Santidade na vida é uma das características, um dos distintivos da igreja Esperança. A gente tem simplicidade no culto, santidade na vida e pureza na doutrina. É isso que marca a nossa igreja. E eu tenho aqui em Tampa, e Orlando também, a gente faz isso, dando força na missão, com foco na missão de pregar o evangelho. Então, vamos falar um pouquinho de santidade na vida hoje, que é uma das características, um dos distintivos da nossa igreja. Bom, para respondermos essa pergunta, temos que ir na origem. A santidade é um atributo de Deus. Então, o que significa Deus ser santo? Duas coisas. Fala da impecabilidade de Deus, da pureza moral de Deus. Deus não tem mancha, não tem ruga, não pode pecar. Mas é mais do que isso. Fala da singularidade de Deus. A ideia é assim, ó. Deus, na categoria dele, só existe ele. De modo que os serafim, que podem ser das criaturas do céu as mais majestosas, comparadas a Deus, são micróbios, são seres repugnantes. Então, a santidade fala da distinção. Deus é invulgar, sem igual, distinto de tudo. Quando a Bíblia diz que nós somos santos ou santificados, também fala de um povo que é distinto de qualquer outro, ok? Nós, os cristãos, a igreja está numa categoria única, uma categoria essa que nenhuma outra instituição ou pessoas são comparados, porque nós fomos separados, redimidos, para sermos santos. Nesse sentido, somos também invulgares, distintos, como profissionais, como esposa, como marido, como filhos, como estudantes. E como isso pode ser mostrado na prática? Nós sujeitamos cada aspecto da nossa vida à palavra de Deus. Isso nos faz distintos e isto é ser santo na prática. Por exemplo, quando vamos usar o nosso dinheiro, perguntamos o que a palavra de Deus diz a respeito de como usar o dinheiro. Quando eu vou me vestir, o que a palavra de Deus diz de como um cristão deve se vestir. Quando eu tenho problemas nos relacionamentos interpessoais, como eu resolvo? Eu vou para a palavra. Então, a palavra, ela dirige cada aspecto da minha vida. Isso é ser santo na prática. E isso nos faz distintos. Opa, desliguei aqui. Sopra. Não é sopra não. Sopra é com o pastor Augusto. Só para avisar, esse vermelhinho é sinal que está acabando a bateria. Está acabando a bateria, exatamente. Prepara outra aqui. Pronto. Obrigado. Som. Eu gosto de pensar... Mas está com a mesma qualidade aí ou não? Está pior? Está melhor. Está melhor. Está melhor. Você estava escondendo. Gente, tentando trocar em miúdos, como a gente gosta de dizer, tudo isso que o pastor também já disse, mas tirar uma roupa, essa é a linguagem na língua original, de tirar uma roupa e colocar outra. É despir-se do velho homem. Sim. E revestir-se do novo. E esse padrão, esse processo acontece de forma gradual e progressiva, e é preciso que a gente entenda que é preciso continuar insistindo com isso e buscando isso diante do Senhor. Ora nós vamos... parece que a coisa está fluindo mais, ora não, né? Mas a gente não pode desistir de buscar esse padrão de santidade na nossa vida, porque não é para a qual nós fomos chamados, sem a qual ninguém realmente verá o Senhor. É isso que diz o texto de Hebreus, né? Então a gente precisa entender que é muito mais do que uma questão conceitual. Precisa se transformar numa questão experimental. A gente precisa experimentar a santidade na vida e ver como é que a gente pode parecer-se cada vez mais. E para ficar claro, irmãos, na justificação nós não participamos, é uma obra exclusiva de Deus. Já na santificação tem que haver disciplina. Quando Paulo fala, quando os antigos teólogos dizem de mortificação da carne,
fala de um combate, de uma luta diária. Uhum. Deve haver disciplina e esforço. Então, nós não podemos negligenciar essa área, porque o que está em jogo não é só o nosso bem-estar, é a glória de Deus. Amém. Alguma contribuição, pastor? Nessa área? Eu gostaria que o Elder, eu acho que é importante ele falar, Uhum. como administrador, como responsável por Consciência cristã. liderar tudo aquilo, se a santificação é importante na sua equipe, se trabalhar com pessoas santas ou não santas faz a diferença para construir toda aquela conferência. Pois é. Ok. Muito bem. Bom, a Consciência Cristã é um evento evangélico, né? Feito por evangélicos, mas de certa forma, né, uma vitrine, aquele trabalho para a cidade, né? Talvez isso seja um dos pontos, né, que marcam aquele trabalho, né? Que uma cidade, por exemplo, eu estava pesquisando aqui sobre Tampa tem 407 mil habitantes. Isso aí. É a terceira cidade maior aqui da Flórida, acho que é a 49ª aqui dos Estados Unidos, né? Então, Campina Grande, nesses termos, né, evidentemente, né, em termos econômicos, não dá para comparar, mas em termos de população é muito parecida, né? Tem 419 mil habitantes, Campina Grande. E lá, né, as pessoas, o evento, ele se tornou um produto da cidade, vamos dizer assim. É o segundo maior evento da cidade, lá acontece esse São João, que você falou, né, que movimenta o país, mas o período do carnaval é a Consciência Cristã. Então a cidade, ela respira isso. E isso aumenta a nossa responsabilidade, né, porque as pessoas estão olhando para nós. E lamentavelmente, né, eu acredito que aqui em Tampa não existe, principalmente aqui na Igreja Esperança, né, mas o testemunho evangélico no Brasil é pobre, é muito baixo. A imagem, eu particularmente, por exemplo, lá em Campina Grande eu não tenho problema de dizer que sou pastor, né, porque esse trabalho tem 27 anos. Mas se eu sair de Campina Grande, eu não me identifico como pastor. E eu digo isso com tristeza, né? Eu vou dizer que sou um administrador, né, que sou um diretor de uma organização, mas por que isso? Porque justamente, né, o testemunho dos pastores, que deveria ser um modelo, um padrão para a sociedade, às vezes, né, é o pior possível. Lamentavelmente, eu falo isso, né? E dentro do nosso meio lá, respondendo o pastor Paulo Júnior particularmente, né, às vezes, ao longo desses anos, eu já lidei com muitas pessoas que me deram muitos problemas, né? Mas que fazem parte, são membros da igreja, mas eu não sei, né? Não tem esse link, né? Com aquilo que Deus quer de nós, né? Aquele texto me espanta, né? Jesus ali no seu sermão do monte, ele vai dizer: sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então Deus é o padrão, né? Eu sei que o contexto ali é de você amar os seus inimigos, né? De você orar por quem persegue você, mas é justamente isso. Nós estamos andando no contrafluxo, né? Na contramão, e andar na contramão nunca é fácil, é sempre um desafio. Se nós queremos seguir o fluxo, então nós vamos seguir o mundo, mas se nós quisermos ir na contramão de tudo isso, nós vamos ter, né, muitas vezes que esbarrar em muitas situações. Isso vai nos trazer dificuldades na nossa carne, mas é o caminho que Deus nos chamou e é assim que nós temos que viver. Amém. Saindo um pouquinho da definição, mas na qual o homem tem uma certa responsabilidade, a prática que a gente deve se comportar para que esse processo de tirar o velho homem, se revestir do novo aconteça. Irmãos, as grandes confissões de fé e os teólogos puritanos ensinaram que há instrumentos para santificação. A santificação não acontece por osmose. E esses instrumentos são chamados meios da graça, que são divididos em duas categorias: os meios particulares e os meios públicos da graça. Quais são os meios particulares? A oração tanto comunitária como a oração particular. E aí abrimos um parênteses: a nossa geração precisa aprender a orar mais. Leonardo de Reverriu dizia: diga-me o quanto um homem ora e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus.
que mais me impressionou na conferência Old School desse ano, sabe o que foi? Um doido que não ia pregar chegou lá de última hora, e eu tive que receber ele, porque o pobre coitado, né? Ele prega mais ou menos, Paul Washer. Ele ficou hospedado na minha casa 7 dias. Chegar de manhã, me catava aqui no ombro, joelhei, vamos orar. Ficamos orando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Foi para o camarim da Old School, me arruma uma sala e pega 10 irmãos aí, obreiros seus aí, que eu quero orar com eles. Aí veio e ficou orando, chorando lá. Porque eu vou orar para Deus visitar cada um dos pregadores durante o momento que eles estiverem pregando. Ele não assistiu nenhuma mensagem. Todos os pregadores, ele ficou orando no camarim, no momento da pregação deles. Esse é o meio da graça. Comunhão com o Senhor. Isso mortifica a carne, nos traz mais um senso da eternidade. Segundo, oração, meditação e leitura da Escritura. Nós, pastores, temos que tomar cuidado, que às vezes lemos a Bíblia só para procurar sermões. Às vezes eu tenho que ler a Bíblia, a prostituta e Jesus. Eu sou tentado a falar, bom, aqui na passagem eu sou Jesus, óbvio, né? A prostituta é eu. Não, eu sou essa prostituta, pega no ato, em pecado, que carece da misericórdia de Deus. Leia devocionalmente a Bíblia. Isso é fantástico. Os meios públicos têm que ter comunhão com a igreja local, tem que frequentar cultos, frequência nos cultos, koinonia, que é o relacionamento entre os irmãos, o culto público, né, a adoração, exposição da palavra, observação dos sacramentos. Esses são os meios públicos. Dessa forma, você participando de EBD, está sendo frequentador assíduo da igreja, dos cultos, envolvendo com a escola dominical, com a disciplina eclesiástica, na koinonia, é impossível nos se tornar santo. Você vai crescendo gradualmente. Então, eu definiria assim. E pastor adora quando a gente fala, frequenta culto, vem, fica... Eu estava aqui, ô glória por dentro, ô glória. Manda, fala, Senhor. Fala mais. E aqueles caras, impressionante, pegando um gancho da sua fala, e aquela turma que, não, só tem aqui, não tem em Campina Grande Não. e nem em Franca, só aqui. Aquela turma que diz assim, não, mas eu não preciso de ouvir sermão. Porque se eu não puder deixar, se eu tiver que assistir todo o sermão da igreja, é sinal que eu já me basto. Né? Irmãos, é impossível. Deuteronômio 32 diz, essa palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É impossível. Por quê? Quando nós estamos expostos à palavra, somos ministrados, advertidos, exortados, consolados, santificados, edificados. Se você não ouvir a pregação da palavra, você vai morrer espiritualmente. E tem mais, não é só a questão de poder, é questão de querer. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Uma marca do cristão, ele tem fome de coisas espirituais. Sabe como que eu ensino esse versículo? É assim, ó. Como é que você sabe que alguém está com fome? Cadê a esposa do amado? Está ali, como é que ela chama? Kelly, quando esse homem está com fome, ele fica mais perto da geladeira ou mais perto do carro? Quando vocês estão na estrada, ele está com fome, ele fica ansioso para chegar num posto ou num restaurante? Marca de alguém que... Ela está me entregando. Não, não precisa falar o pecado, serva. Pastor, o senhor poderia mudar esse tom dessa conversa? Vou falar de submissão feminina. Melhorou. Por favor, dá um Vamos jeito lá. Uma marca que alguém tem fome. Sempre está próximo de um local que possa matar a fome dele. Característica do crente. Ele sempre está num lugar que prega a palavra, que tem louvor, que tem escola dominical. Então, deveria ser comum você querer frequentar os cultos e ouvir a exposição bíblica. Uma coisinha nessa parte aí, pastor, tudo tranquilo nessa questão da prática da santificação. Queria fazer uma pergunta a você, né? Vamos.
de agora a pouco, né? Esse grande país aqui, que no passado foi um grande celeiro de missões, né? Inclusive o Brasil foi muito abençoado, né? A Igreja Presbiteriana mesmo, né? Foi fundada por um americano, né? Que foi enviado para cá, justamente para pregar o Evangelho, né? E eu perguntava para ele, né? O que é que está acontecendo, né? Porque igrejas aqui estão morrendo. Assim como na Europa já morreram, se tornaram bares, museus, essa coisa toda. Aqui, né? E parece-me que aqui no sul dos Estados Unidos, que parece que é mais pulsante, está ocorrendo também. Lá no norte, já há bastante tempo, né? E a minha preocupação, né? Deus está agora fazendo um caminho inverso. Está trazendo os brasileiros para cá e ocupando esses espaços e tudo mais. Mas o que fazer para não incorrer no mesmo erro dessas igrejas e o conselho, se você tivesse de dar para as igrejas americanas também? Eu dizia ao pastor Eudes há pouco tempo que eu considero duas coisas que aconteceu com a igreja americana. E acontece em todos os lugares que a gente vive uma era pós-cristã. Primeiro é a perda do foco na missão. Uma igreja que ela não tem foco na missão, em evangelizar, ser intencional na evangelização, na pregação, com o zelo com a doutrina, ela vai morrer. Ela assina a sentença de morte. Se você não está envolvido com a missão de Deus, a missão do Senhor, você vai transformar-se num clube social que você cada vez mais quer menos trabalho. Como é que você quer menos trabalho? Você vai selecionando as pessoas que ficam no clube para ficar mais confortável, para lhe dar menos trabalho. Quando você faz isso, o que é que você fez? Você diminuiu o corpo da igreja. Você já enfraqueceu o corpo, porque você quer apenas um clube social que não te dá trabalho. E isso, inevitavelmente, vai fazer com que você não alcance mais os jovens. Nossos jovens são, meus irmãos, nossos jovens são fortes. Ele tem vencido o maligno, diz a palavra do Senhor. A gente precisa deixar de considerar que os nossos jovens só podem servir depois que eles completam certa idade. Não, nós temos que envolvê-los hoje. Hoje, ele é a igreja de hoje. Eles precisam se envolver com a missão hoje. Como é que eles vão se envolver? Eles só ouvem a trombeta tocando no púlpito, mas o pastor e a igreja não saem para marchar. Toda vez que a gente proclama o evangelho aqui, a trombeta tocou no púlpito, mas ninguém sai. Ninguém vai. A igreja não envia. A igreja não está envolvida. Então, isso inevitavelmente vai causar a morte da igreja. E a segunda coisa, por incrível que pareça, é a perda da importância de uma vida de santidade, pastor. E aí você vai começar também a morrer. E isso está ligado à morte da igreja, quando a gente despreza esse assunto que nós estamos trabalhando aqui. Não é, pastor? Porque o imigrante, ele começa a se envolver e se torna parte da cultura caída do país, ele se esquece da sua identidade cristã, ele abandona ela, ou por mamon, como o pastor tem dito, para ganhar dinheiro, ou para ser aceito. E ele, na verdade, tinha que ser o oposto, tinha que ser distinto e tinha que impor os seus valores cristãos e não se amoldar à sociedade atual onde ele está inserido. Amém. Vamos abrir pergunta agora para vocês que estão aqui presentes. Se você só é levantar uma de suas mãos, tem 3 microfones rodando aí o salão, o nosso templo aqui. Você pode levantar a sua mão. Aqui. Vamos lá. Eu me lembrei quando Deus tirou o povo do Egito, e esse povo saiu do Egito com a cultura enraizada na vida. E quando eles saíram, aconteceu de eles mostrar, muitas vezes através de alguns atos, que ele tinha ainda que se purificar através do deserto. Como no caso do bezerro de ouro que eles construíram. Eu falo agora sobre tatuagem, pinças. Como é que a gente vê isso em relação àqueles que estão saindo do mundo e vêm com a tatuagem, com a pinça? Não estou aqui dizendo que aqueles que têm tatuagem não vai ser amado, aceito, porque no tempo da ignorância eles fizeram isso. O que eu estou querendo falar é sobre a apologia, a tatuagem, a pinças, que eu estou percebendo isso na igreja hoje. Primeiro eu deixo o pastor da igreja responder. Ele foi muito ligeiro, rapaz.
Pode passar para o senhor não, né, pastor? Eu teria uma palavra. Vou falar. Ok. Ok. Esse assunto é bem tranquilo. Bem tranquilo. Botaram eu na cova dos leões, estão gritando lá, pastor. Lembrar da sua mensagem. Eu tento abordar, eu tento fazer uma distinção entre o que eu prefiro e o que as escrituras ensinam de forma clara e declarada. Se você me perguntar o que eu prefiro, eu vou dizer para você o que eu prefiro, o que eu gosto. Não é? Mas eu tenho que, aqui não é minha preferência pessoal, aqui se trata de resposta que a gente tem que dar consolidada das escrituras. Quando se trata dessas questões de usos e costumes, primeira coisa, a gente não pode, de forma nenhuma, atrelar a usos e costumes a determinação se alguém é salvo ou não. Primeira coisa, tem que deixar isso claro. Quem salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o meio. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não é o que eu visto, o que eu faço, o que eu uso, meus costumes, que vai determinar, mas e que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para praticar boas obras, não pelas obras que a gente é salvo. Então, deixar isso claro. Não é o que eu visto, o que eu uso, o que eu gosto, que determina a minha salvação. Agora, claro que todos os meus usos e costumes são uma demonstração também do meu coração, de onde está o meu coração, de onde está a minha fé. Tá? Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não posso aqui dizer que quem usa essas coisas, eu pelo menos não entendo assim, não sei o que o pastor Paulo entende, ele vai ficar à vontade para responder também, mas eu não posso que determinar ou dizer pelas escrituras sagradas que o uso dessas coisas são pecados e que impedem completamente a pessoa de se relacionar com Deus. Eu não tenho respaldo bíblico para dizer isso. Agora, a intenção do coração precisa ser medida. Por que eu quero usar isso? Por que eu tenho que ter essas coisas? Por que eu tenho que fazê-las? Para quê? Para eu me moldar à cultura que está estabelecida? Ou porque eu acho legal? Agora lembre-se, quando você achar legal, lembre-se o que você vai fazer, o que você vai se marcar, são coisas que ficam marcadas para sempre. Então, é muito sério isso, não é uma decisão apenas que a gente faz por modinha, né? Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Porque está todo mundo usando, porque está todo mundo falando, porque está todo mundo bebendo, né? Eu vou fazer também. Essas coisas em si não têm pecado, esse é o meu ponto, mas elas podem expressar muito bem como anda a nossa santidade e o nosso caráter diante de Deus, se a gente não souber por que está fazendo, e pior ainda, se a gente, quando usa, não se preocupa com o mundo, com aquilo que está à nossa volta, para que não haja obstáculos na pregação do Evangelho. Veja, algum jovem uma vez veio conversar comigo sobre a questão de fazer ou não a tatuagem. Eu digo, veja, como que você será tratado no meio da sua família, veja como você será observado e visto no meio da sua escola e no meio do seu trabalho. Se essas coisas lhe impedirem de você pregar o Evangelho, tem coisas muito maiores para a gente fazer do que se preocupar com essas questões. Então, é tudo de onde parte a motivação do nosso coração que a gente tem que entender. Agora, biblicamente, eu não posso dizer que elas em si são pecados, mas talvez o uso delas se torne pecado, dependendo da motivação que você tenha e da compreensão que você tenha quando você faz uso disso. Pastor expôs muito bem, né? Eu não teria capacidade de falar com as mesmas palavras. Mas eu posso, assim, contar um pouco da minha experiência quando jovem, né? Eu tenho 52 anos, né? Já estou mais para lá do que para cá. Mas essa cultura que hoje está se tornando comum, no passado era uma cultura muito marginal, né? Meu pai mesmo, ele tinha coisas que ele não admitia. Por exemplo, participar de time de pelada, jogar sinuca. Isso era coisa eles que todo cara que se mete com sinuca e jogar em time de pelada ia se tornar cachaceiro, né? Então ele não queria.
Ele não queria ter um filho cachaceiro. Então, ninguém... Então, nem jogava em time de pelada, nem jogava jogo de sinuca, né? Que é uma coisa, hoje, até nas igrejas, em acampamento, tem uma brincadeira inocente, mas naquela época era muito forte. E também, né, a questão da tatuagem, que há 40 anos atrás, era só a turma, né, da pesada que usava aquilo ali, né? E eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade, naquela época, não sei hoje, né, furava a orelha e colocava uma linhazinha para não fechar, né? E ele chegou e eu cheguei com aquilo lá em casa, né? Ele olhou assim, ele disse: "O que é isso aí, menino?" Eu disse: "Não, eu vou botar um brinco." Ele disse: "É o seguinte, você bota, agora eu corto de faca." Como eu conhecia meu velho pai, né? Eu digo: "Rapaz, eu não vou duvidar desse velho, não. Eu vou ficar sem orelha." Aí eu optei por não de ter essa experiência de colocar esse brinco. Isso, né, já faz o quê? Quase 40 anos, né? Pois bem, hoje a gente vê isso muito comum nas igrejas. Mas o pastor falou aqui, ele foi preciso, né? E Paulo vai dizer, né, que quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A minha pergunta é: em que isso vai glorificar a Deus? Né? Paulo disse que trazia no seu corpo, né, as marcas de Cristo, né? Eu não vejo ninguém querer essas marcas hoje, que o apóstolo Paulo tinha no passado, né? Estão buscando outras marcas. É uma questão muito subjetiva, muito íntima do coração de cada um. Não há texto bíblico para se... Você pode, né, levar para as pessoas refletirem qual a motivação, o que é que está por trás disso, né? Em que é que isso vai glorificar a Deus. Eu sempre tenho consciência comigo que nós somos templo do Espírito Santo, nosso corpo não é nosso, nós somos mordomos, nós temos que cuidar bem dele, né? Em todas as áreas. Eu estou lá na casa de Daniel, né, e faço caminhada todo dia. Que lugar bonito, né? Se eu tivesse um lugar daquele lá em Campina Grande, eu fazia caminhada todo dia. Lá eu tenho que fazer na esteira, né? Mas eu faço, não é porque eu gosto, eu faço porque aquilo é um remédio, né? E vai cuidar do meu corpo. E eu vou poder, né, não obstacular aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, né? E eu quero chegar numa velhice, né? Ainda não tomo nenhum comprimido, não tenho nenhum problema ainda, vamos dizer assim, de crônico, né? Tá tudo em dia. Mas eu quero, quem sabe, chegar nos 70, né? Quem sabe chegar na idade do meu pai, que está com 92 anos hoje, né? Ainda está lúcido, né? Sendo útil ao reino de Deus, sendo útil à obra de Deus. Então isso envolve isso, esse cuidado do corpo, da mente, da alma, né, por meio da palavra, da oração e também, né, em todas as áreas da nossa vida. Então, eu refletiria bem, né, sobre isso. Não que eu não vou julgar ninguém, né, se o cara tem uma tatuagem, se o cara tem um brinco, se o cara não vou entrar nesse método. É ele e Deus. Agora, é bom sondar o seu coração, que está motivando, que está lhe impulsionando, né, é a onda, é o que está aí, né, no mundão, né. Então, eu acho que o tempo hoje de ser contra a cultura, porque na década de 60, 70, né, você ser contra a cultura, contra o status quo, era você, de repente, botar uma tatuagem. Aí parece que a coisa está se invertendo hoje, né? Está se tornando tão comum que você ser contra o status quo, contra a cultura, é você não ter essas coisas, né? Você parece que cada dia vai se tornar um estranho no ninho, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu vou querer as marcas de Paulo, né? As marcas de Cristo, aquelas que Paulo experimentou no seu corpo. Eu não vou ser hipócrita de dizer que quero isso. Mas também, eu falo por mim, né? Eu não vou querer essas marcas aí, que cada dia mais está se tornando comum e corriqueiro no mundo secular. Vou falar rápido porque essa resposta já ocupou um tempo muito grande, mas primeiro... Eu falei demais. Na verdade, eu acho muito estranho quando o coração de um crente, temas ou coisas que há algum tempo eram quase que óbvias, começam a tomar o coração do crente e começam a ser alvo de debates.
Eu vejo algo estranho a jovens, por exemplo, ter desejos, ter necessidades que elas não favorecem, elas não acrescentam nada para o nosso progresso espiritual, para o avanço do reino, nem para a glória de Deus. Porque veja só, como eu disse na resposta anterior, o Sermão do Monte, ele traça ali 8 características do verdadeiro salvo. Cada uma das bem-aventuranças é uma característica. E uma delas é a fome e sede de justiça, que fala dos anelos. Todos nós somos criados com apetites, temos anseios e temos anelos. Qualquer um que tem. Qualquer homem, crente ou incrédulo, é marcado pelos seus anelos. E você caracteriza ele, você define ele muito por esses apetites. Tem gente que tem o seu anseio, o anseio de vida é ganhar dinheiro. O outro, seus anelos, é conquistar, é poder. E assim por diante. O Ayrton Senna era um homem ávido por vitórias. E a Bíblia está mostrando ali que o crente também é marcado por anelos, anseios. Só que o apetite dele é espiritual. Porque fome e sede de justiça fala que o anseio, o grande anseio do crente é por coisas espirituais. E quando começa a haver essa flexibilização, os corações começam a ansiar coisas demais que são indevidas ao cristão, eu começo a questionar ou a conversão dessas pessoas, porque não é sobre não poder, é sobre não querer. A conversão, sabe, uma das maiores marcas da conversão, onde ela se dá? Na vontade. Como eram nossas vontades antes da vida cristã? Nós tínhamos desejos, ambição, riqueza, fama. Agora chegou alguém dizendo para mim, não pode. Não, quando houve a conversão, o meu coração disse, não quero. A minha vontade mudou. Ela alterou. Eu tinha, quando jovem, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ser rico. E eu tenho horror a pobre. Era meio Caco Antibes. Mudou isso aí, pastor? Meu irmão, se você me der uma Ferrari, eu vou vender e doar o dinheiro para missões. Eu não tenho nenhum desejo. A vontade foi... Não é que eu não posso, não é que eu olho para ela, nossa, que pena. Que pena que eu me tornei crente, agora não posso ter uma Ferrari. Eu não quero ter uma Ferrari. Entendeu? Não que eu não queira uma coisa boa para mim, mas eu não quero uma coisa tão boa, eu não preciso disso. O meu traseiro não precisa de tanto conforto assim. Então eu vejo essa situação. E isso pode ser aplicado, é claro, na tatuagem não vai levar ninguém para o inferno. Os irmãos vão ser recebidos e amados, tatuados, mutilados, do jeito que tiver, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Não acredito que isso vai interferir no processo na sua salvação, de maneira nenhuma. Mas eu acho mesmo que um crente cheio do Espírito Santo verdadeiro, ele vai avaliar muito as suas motivações e as suas escolhas vão convergir em coisas espirituais e não nesse tipo de coisa. Só reforçando aqui, a gente recebe com tatuagem, com brinco, com perna, sem perna, de todo jeito, careca, né, Belo? De todo jeito. Aqui venha e aqui a gente vai pregar o evangelho vai mudando sempre a nossa vida, né? Mais uma, vamos lá? Mais uma? Olha lá atrás aí, vamos ouvir. A minha pergunta é com relação à salvação. Infelizmente, muitos hoje ainda acreditam na perda da salvação, né? Mas e eles usam a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz que dos falsos profetas e tal, e que até renegariam o que o Senhor os resgatou. Como o pastor vê isso daí, que lá João vai dizer que os que Cristo tomou para si, nada e ninguém pode retirar da mão dele. Vai, pastor. Não, vai lá, o senhor já passou aquela bola para mim, agora eu vou passar para o senhor. Um de cada 21. vez. Eu vou falar da essência da salvação e eu deixo o pastor com os falsos métodos, porque eu já estou lidando com essa turma há muito tempo. Eu estou querendo falar de falso mestre. Veja só,
eu não vou entrar nos textos e algumas coisas assim que são corriqueiras. Você já está cansado de ouvir. Vamos mostrar por que não se perde a salvação, mostrando o caráter da salvação. O que é a salvação? A salvação é um processo ou é um estado? Essa é a ideia. Você não está sendo salvo, você é salvo. E o que é a salvação? Uma escolha ou ela é uma transformação? Vamos entender o que é a salvação. Quando Deus cria o universo, o mundo, Ele cria do nada. A palavra latina do ex nihilo. Vamos imaginar quanto poder Deus não emprega para criar o sol, para criar os 7 octilhões de litros d'água que compõem os oceanos. Cada ser humano tem 60 trilhões de células com a fita DNA de 1,70 m em cada um. Quanto poder para do nada Deus nos usou? Eu desafio você em 10 minutos, do nada, cria este copo. Esse copo de isopor, do nada, você vai trazê-lo à existência. Imagine o universo. Para salvar um homem, o poder que Deus usa para regenerar, trazer a vida, é maior do que o poder que Ele usou para criar o cosmos. Porque o universo, Ele cria do nada o universo perfeito. Para salvar o homem, não. É de uma matéria caída em Adão, corrupta, morta. De modo que o poder para refazê-lo à imagem de Cristo é maior. Então, a regeneração é uma transformação. É uma lagarta que vira uma borboleta. Não é uma lagarta melhorada, que fica uma anteninha. Não, ela se transforma em um outro animal. Então, essa é a salvação. Você é transformado, é uma nova criatura. E a palavra ali é tirada de Gênesis, nova criação. Então, veja só, você, uma vez que se converte, que é salvo, que se transforma, você não sei se existe essa palavra, você não destransforma. A borboleta jamais volta a virar lagarta. Então, explicando o caráter da salvação, que não é a piscina batismal, não é a profissão de fé pública, não é tomar ceia, é um velho homem que é morto e um novo homem ressurge à imagem de Cristo. Essa obra ninguém pode desfazer. Por isso ele diz, está consumado. Então, isso não pode ser desfeito jamais. E por isso que eu creio na perseverança dos santos. Amém. Claro, por favor, pastor. Eu não tenho condições de explicar isso, mas vou só dizer uma palavrinha. Dr. Shed perguntado sobre isso, né? Ele respondeu o seguinte: olha, se foi você que conseguiu a sua salvação, você perde. Se foi Cristo, não. É isso aí. E sobre falsos profetas, vamos perder tempo com ele, não. Vamos dar chance para outra. Mas a pergunta do nosso irmão é muito boa. Obrigado, meu irmão. Mas o problema do falso profeta é as heresias. Uma coisa é o erro. A gente pode errar numa interpretação. Podemos. Mas a heresia é a intencionalidade de desviar você do processo de salvação. Isso é intencional. Isso é heresia. E é isso que os falsos profetas trabalham, para que o povo fique à mercê deles, para que eles possam manusear como massa de manobra o povo. Não é isso que a gente entende, não é isso que a gente tenta fazer. É a exposição da palavra do Senhor que salva. E só para falar, para exaltar um pouco a Cristo aqui, imagina, Euder, Jesus vem, deixa a glória, se faz carne, se submete a ficar no ventre de uma virgem 9 meses, trocar a fralda, não sei se tinha fralda na época, me devia ter, crescer como uma criança, passar 30 anos sendo tentado em tudo, nas esferas mais elevadas da vida, sem pecado, é condenado e traído com um beijo do seu discípulo, Judas. Um sinédrio endemoniado o condena por blasfêmia, levado a Pilatos, levado a Herodes. É flagelado na fortaleza Antônia diante de Pilatos, cruelmente, barbaramente. Não responde uma palavra, quieto.
vai para a cruz e carrega. Tão exausto, Simão Cirineu tem que levá-lo. Vai para o Gólgota, lugar da caveira. Ali, objeto de escárnio, se faz maldição, porque está pendurado no madeiro, segundo Deuteronômio 7. Toma o nosso pecado. E agora diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor despeja a sua ira, satisfaz a justiça dele. Ressuscita no terceiro dia. Diz: está consumado. Para você simplesmente, depois do almoço, perder, para você desistir. Aquele que não crê na perseverança dos santos está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi eficaz. E que o homem é o responsável por fazer esse sacrifício permanecer, ser eficaz ou não. Isso não é verdade. Quando ele diz está consumado, é a salvação do começo ao fim. E você pode descansar nisso, você não vai perder não. Amém. Amém. Gente, a última, para a gente encerrar, por causa do nosso tempo. Diga lá, Bia. A minha dúvida é relacionada a um pouco do que o pastor Paulo falou na introdução da EBD. Falou um pouco sobre a questão dos meios de graça, da oração e tal. A gente tem os sacramentos também como meios de graça, né? E falando assim, precisamente da ceia e da santidade no dia a dia. A gente sabe que nós temos algumas igrejas que, quando nós temos algum membro disciplinado, ele fica afastado dos ministérios e também de participar da ceia. Não. E aí, Foi que ele vai passar para mim, quer ver? a minha dúvida é, não necessariamente assim, o quanto isso afeta na santidade desse irmão. Mas, se a ceia é um meio de graça, e o meio de graça está aí para ajudar na santificação, eu queria entender melhor assim, de onde parte tirar, então, isso numa situação de disciplina. Não sei se eu me fiz entender. Não, sim, você fez, mas é uma pergunta muito complexa, porque existem dezenas, centenas de denominações que lidam com isso de forma diferente. É verdade. Uns entendem que disciplina é tirar ceia. Outros entendem que, se ele se arrependeu, ele não tem por que ser privado da ceia. Uns entendem que a ceia comunica graça, outros entendem que não comunica graça, porque uns entendem que são sacramentos, outros que são ordenanças. Então, isso vai ficar em cargo da igreja local e do pastor da igreja local, entendeu? Alguns podem achar que isso tem efeito na santificação da disciplina, outros podem achar que é o contrário, como você tá privando da graça aquele que precisa de graça, entendeu? Então, isso deve ser feito à luz do entendimento da igreja local. Mas eu acredito que, se for uma igreja confessional, uma igreja histórica, uma igreja centrada no Evangelho e que prega expositivamente, eu acredito que, independente do meio, ela vai agir de forma correta, porque ela vai ter base histórica, doutrinária, para agir dessa forma. Agora, se, por exemplo, é seu caso pessoal, você fala com o teu pastor e talvez na próxima ceia ele libera. Não. Bia é uma bênção para nós aí. Ó, Bia, tive que limpar tua barra aqui. É o seguinte, gente, concordo em gênero, número, grau com o que o pastor colocou. Isso é muito cada conselho local. E não esqueça, não há uma padronização. O problema na pergunta de Bia é a questão da padronização. Você não tem como padronizar uma coisa dessa. Você tem que analisar caso a caso. Sabe por quê, Bia? Porque tem hora que o arrependimento será verdadeiro. E tem hora que é falso, é fabricado. E é por isso que os pastores têm que acompanhar cada caso para saber se ele vai liberar, se não vai, qual é o remédio para aquilo ali. Então, não podemos só padronizar. Não, a partir de agora, quem foi disciplinado pode participar da ceia. Ou não pode participar da ceia. Não, precisa analisar caso a caso. Ideal. Exatamente. 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 É uma coisa interna também, não esquecer.